Você já sentiu algum tipo de dor? Daí você vai ao médico, o médico te vira de cabeça para baixo e fala assim, você não tem nada, daí você troca de médico. Porque daí você acha que o médico não é bom. Faz todos os exames de novo e nada. Você pode estar sendo acometido pela doença psicossomática. Que na verdade, a Verusca está aqui hoje para conversar com a gente sobre isso. E eu quero que você preste muita atenção, porque a nossa mente, ela tem uma capacidade de produção de coisas boas e ruins sobrenatural, né, Verusca? Com certeza. Boa tarde, querida. Boa muito tarde. Bom receber você. É um prazer estar aqui. E eu fico muito feliz quando nós podemos esclarecer algumas coisas para as pessoas, porque às vezes o medo de ficar doente é tão grande que você cria a doença. Exatamente. Cria, alimenta e ela realmente se transforma numa realidade para o nosso corpo, né, Verusca? Exatamente. É incrível, porque quando você lida com suas emoções, elas causam um impacto na sua vida, positivo ou negativo. E quando você não sabe lidar com as emoções, com o que acontece no seu dia a dia, essas emoções elas vão descarregando no seu corpo determinadas tensões que vão causando doenças. Então é verdade mesmo, Verusca, quando nós falamos assim, você fica pensando, você vai fazer um exame e fica pensando que está doente e tal, você pode ser o causador da sua doença? Sim, infelizmente é uma realidade. E é tão interessante, Keila, que quando uma pessoa chega perto de um profissional da nossa área e começa a questionar sobre uma doença persistente, uma situação que passa no médico e nunca consegue detectar, pelo tipo de região que a pessoa traz a reclamação, a gente já sabe o que pode estar ocasionado naquilo. Por exemplo, uma pessoa que guarda mágoas, ela tem uma queixa consistente de pedras renais, problemas nos rins, problemas digestivos, porque o corpo descarrega dessa forma. Já te interrompendo, mas eu já ouvi falar que, por exemplo, a pessoa que fica muito triste, que se magoa muito também, que o câncer, os maiores índices de casos de câncer se dão justamente por isso. Que é uma mágoa muito grande, uma tristeza muito profunda, que normalmente desencadeia qualquer tipo de câncer, na verdade. Sim. Isso é uma realidade? É uma realidade, tem pesquisas, não é a única causa, mas é uma das causas que tem um peso muito forte. Quando a gente passa uma tristeza, Keila, isso traz pra gente, por exemplo, um impacto no cérebro que causa uma tensão naquela região cerebral, trazendo alterações de produção química, trazendo um aumento de sinapses nervosas, e tudo isso descarrega no seu corpo. Cada pessoa tende a descarregar na área pela qual você está ligado emocionalmente. Então, por exemplo, uma mulher que está muito aborrecida com o relacionamento afetivo porque ela se sente presa, pressionada, sufocada, vai ter problemas com asma, rinite, sinusites, gripes, pneumonias. Então, por conta dessa situação por conta difícil. dessa situação. É o local do corpo que vai desencadear essa tensão. Então, eu estou me sentindo sufocada? Quais são as regiões do meu corpo que demonstram isso? Por exemplo, uma pessoa quando ela quer muito se relacionar com alguém, ela não consegue ter controle. Ela tende a ter estresse e pode perder cabelo, perder dente, pelos no corpo. Então, o corpo, ele vai denunciar ligado à queixa que ela está sentindo. Por exemplo, nós vemos hoje, eu até falei sobre isso há algum tempo atrás, sobre a depressão. Sim. Os números de depressão no Brasil são recordes no mundo. Sim. E por conta de ansiedade também e tudo. Esses distúrbios, né, vamos dizer assim, que daí já não é doença, acho que quando é assim, emocional é distúrbio que chama, né, Verusca? Sim. Esses distúrbios, eles podem também refletir na nossa saúde do corpo? Sim, é claro que a forma da gente canalizar tudo isso que a gente sente, ela vai distribuindo no seu corpo toda aquela tensão. Então, tem uma carga elétrica sendo produzida pelo seu cérebro através das sinapses, e ele vai descarregar em algum lugar. Agora, quando você pensa em depressão, é algo muito grande, porque a Organização Mundial de Saúde diz que daqui 2 anos, ou seja, 2020, nós teremos a maior causa de afastamento profissional por depressão. E o que você acha que causa isso? Olha, as pessoas não sabem lidar com suas emoções, elas não sabem lidar com frustrações, elas criam expectativas. As pessoas, infelizmente, elas criam uma expectativa muito grande nas pessoas. Elas querem que o outro retribua o afeto que elas têm. Elas querem que o outro ame como elas amam. E às vezes isso não acontece. Então essa frustração faz com que você descarregue em você, você se sinta culpado. Às vezes você não se sinta culpado, mas se sente vítima. E tudo aquilo faz com que você adoeça. Não é o outro que vai adoecer, é você.
E Verusca, aquela história, eu estou me lembrando, eu não sei como é que chama quando você tem alguns pontos no corpo da gente que detecta se você tem uma doença ou não, inclusive as doenças emocionais. Sim. Isso também procede? Porque quando você tem uma tensão, essa tensão ela mexe com toda a tua musculatura e algumas regiões ficam mais tensas do que outras. Então você encontra hoje na acupuntura alguns profissionais que lidam com massagens, eles sabem, por massagear, eles sabem exatamente onde está tenso e no que aquela região irriga. Todo o nosso corpo é irrigado por circulação sanguínea e quando você encontra uma certa rigidez, tem um excesso na região. Então, opa, por que as suas articulações estão mais tensas? E vê, quem é muito ansioso, tem alguma parte do corpo que acaba refletindo isso e o médico quando você chega ou você quando começa a fazer análise de alguém, você já fala, ih, a pessoa é ansiosa. Ansiedade, problemas respiratórios. O ansioso ele não consegue coordenar a sua respiração e por conta disso desenvolve uma série de processos psicossomáticos. E a pessoa que tem síndrome do pânico? Porque você sabe que eu considero síndrome do pânico, olha, eu não sou médica, mas é assim, porque você conversa com tantas pessoas que você acaba meio que diagnosticando algumas coisas. Eu vejo a síndrome do pânico como algo que tem muitas fases. Sim. Tem aquela fase que você começa a entrar em pânico, por exemplo, que você vê uma notícia ruim. Então, por exemplo, você vê uma notícia de que tem um terremoto perto da sua casa. Daí você entra naquele pânico imaginando que pode te alcançar. Sim. Daí passa na mesma velocidade que a notícia também passou. Sim. E daí tem, na minha opinião, depois você me corrija, Claro. tem a segunda fase, que você leva esse medo de acontecer a todo momento. Então, todo momento você pensa, será que eu vou chegar em casa e a casa vai estar lá? Será que eu vou estar em casa e a casa vai cair? É a segunda fase. E a terceira é quando você não consegue mais sair de medo ou então não entrar no lugar de medo, que daí eu acho que é o auge do pânico. Sim, é bacana a sua colocação, porque a gente tem que pensar de uma forma global. Então, como é que isso acontece? Você sofre pressões o tempo inteiro, com violência, com situações que acontecem, com desemprego. Então, você está sendo pressionado o tempo inteiro. Essas pressões, elas criam estresse pós-traumático e criam fobias. Então, se a gente pensar com essa comparação que você fez, essa primeira fase, na verdade, são fobias, são coisas que vão acontecendo não é uma síndrome e que, se não for tratado, podem se tornar síndrome, que vem de 6 meses de avaliação e observação, sintomas persistentes, praticamente 2, 3 vezes por semana por 6 meses. Então, nós temos um conjunto. Agora, eu tenho percebido, pelo menos em consultório, eu tenho consultório há muito tempo, né? A gente lida com um volume de pessoas muito grande, eu vejo isso, que as pessoas que têm apresentado síndrome do pânico hoje, em sua maioria, é porque elas se sentiram enganadas, traídas ou decepcionadas com casamento, relacionamento, noivado, namoro. Relacionamento pessoal. Pessoal, afetivo. Olha, não relacionamento no trabalho, Não. Relacionamento de parceiro. Geralmente, a maioria, Keila, vem porque o seu parceiro te decepcionou muito demais e eu não sei lidar com isso. Aí, não acontece na hora. A pessoa não percebe que ela está desse jeito. Passa 1 ano, 2, 3, quando passa 5 anos, Jesus amado, o corpo já não aguenta mais lidar com aquela decepção. Que daí é que pode dar. E aí o alarme começa a acontecer por conta de uma associação. Às vezes a pessoa entrou num supermercado, mas um cheiro pode ter inconscientemente lembrado a pessoa, a cor de uma roupa preferida, alguma coisa criou uma associação e aí a pessoa síndrome pira? acontece. A pessoa entra em surto. É como se ela entrasse numa crise com ela mesma e ela não consegue saber por quê. Ela começa a associar que é o supermercado, que é a farmácia, e daqui a pouco ela não quer sair de casa. E na verdade o problema não é esse. Aquele foi o primeiro momento de associação. Então, assim, quando uma pessoa passa por um trauma, uma decepção muito grande, o ideal é que ela procure ajuda, mesmo que ela não esteja sentindo nada. Exato, para não deixar acumular, porque tudo aquilo que a gente guarda dentro da gente vai desencadear em algum lugar. Nós, quando nos decepcionamos, precisamos falar disso. A gente precisa encontrar pessoas da família para falar, que sejam de confiança, um amigo. E às vezes o fato de desabafar já vai te fazer muito bem, ouvir alguma coisa de alguém que é de sua confiança. Agora, se esse momento aconteceu e você não conseguiu lidar com isso, tem que procurar um profissional, porque aí precisa de algo mais especializado para você poder evitar problemas ou tratá-los. Verusca, toda consulta com um psicólogo é uma análise? Não necessariamente. Muita coisa que a gente faz, muitas vezes, é uma avaliação da queixa. Tem muita gente que já traz uma queixa pronta. A gente não está analisando o fato, estamos tentando identificar a queixa. Muita gente, muitas vezes, não sabe o que está fazendo ali, só sabe que está se sentindo mal, não sabe o que tem sentido. Muita gente, por exemplo, você falou crise de pânico. Muitas das pessoas que têm a crise de pânico, elas dão entrada no pronto-socorro pensando que é infarto.
pensando que é pressão, pensando que é coração. Daí é o que eu falei, faz um monte de exame e não tem nada. Não tem nada. Aí os médicos mandam para o profissional, para o psicólogo. E desse momento que nós recebemos, conforme a queixa está sendo falada, nós vamos investigando. Eu, pelo menos, costumo investigar. A primeira coisa que eu investigo, situação afetiva. E olha, na maioria dos casos, é ali que está o problema. E outra coisa, por exemplo, hoje a gente percebe que a corrida para os consultórios, tanto psiquiátricos como psicológicos, é cada vez maior. Sim. Que um número muito grande, eu falei da análise, porque todo mundo que eu converso faz análise. Sim. Eu nunca fiz nada disso. Eu fico pensando, gente, será que todo mundo precisa fazer análise agora? Não, mas você sabe que se faz análise nessa vida? Olha só, a análise ela vem para que você possa avaliar os seus pontos positivos e negativos, se aprimorar e desenvolver inteligência emocional. Mas aí não vira meio que neurose, você ficar procurando saída e não necessariamente. Solução pra tudo, não, na verdade, é bacana a gente poder saber quais são os nossos potenciais e o quanto a gente pode alcançar ou não. Então, na verdade, a análise é para quem está saudável. Exatamente. Você está com a cabeça boa, está querendo saber se você pode ser melhor, daí você vai se conhecer melhor através de uma outra pessoa, ao invés do espelho. Exatamente. Eu sigo uma linha mais comportamental, então a comportamental cognitiva, ela costuma trabalhar em cima das queixas raízes. Nós vamos buscar uma queixa, nós vamos programar como nós vamos trabalhar essa queixa, ensinando o paciente a lidar com aquilo e conseguindo ultrapassar aquela etapa. Agora, a análise avalia uma questão muito maior, mais profunda, mais projetiva. Se você começa a fazer isso logo, você pode evitar essas doenças psicossomáticas? Sim, sim. Agora, sabe uma dica legal? Não é todo mundo que precisa de terapia, não é todo mundo que precisa de análise. Eu costumo dizer que a gente precisa esperar uma queixa, ou a gente quer pelo menos desenvolver inteligência emocional. Tem que acontecer alguma coisa, né? Pra você ficar buscando também. Você sabe que eu sempre falo isso, é um grande erro a gente não trabalhar desde criança a desenvolver inteligência emocional. Muito do que acontece hoje não aconteceria se as crianças já tivessem trabalhos nas suas relações sociais que pudessem favorecer ali na dinâmica de grupo infantil, trabalhar desenvolvimento de emoções. E por isso que existe os psicólogos mesmo infantis, que é porque tem muita criança que realmente precisa. As crianças passam por muitas mudanças, até por conta de um número excessivo de separações, Com certeza, e não só isso, nós temos bullying, nós temos o próprio processo de famílias desestruturadas, às vezes exemplos que deveriam ajudar, às vezes não sabem lidar direito com isso, então eu não posso culpar os pais, mas eles também sofrem. Então é difícil você lidar, de olho, né? Sim. Quando você percebe uma criança desde pequena, ela não sabe lidar, ela quer algo para ela, isso é meu, isso não é seu, então às vezes é difícil até de dividir. Então se fosse trabalhado uma questão emocional para que essa criança se desenvolvesse emocionalmente, soubesse lidar com a tristeza, com divisão, com multiplicação de alegria, eu tenho certeza que o mundo seria outro. Verusca, então assim, eu imagino o seguinte, que se você conseguir se equilibrar, você vai ter menos doenças no corpo causadas pela tua cabeça que está ruim. Menos doenças, mais sucesso profissional, mais sucessos afetivos. Verusca, adorei nossa conversa. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Deixa um contato pra gente, você tem? Olha, eu tenho um canal no YouTube. Qual é o nome? É o Doutora Verusca. Doutora Verusca no YouTube, para você ter mais orientações. Você pode deixar um recado lá no YouTube mesmo para ela, se tiver algumas dúvidas, sugestão às vezes de temas que você tem dúvidas e quer saber um pouco mais, porque eu acho tão importante que a gente já comece a resolver os problemas, né? Logo, Verusca, para não virar uma doença mesmo. Surgiu uma ponta de qualquer situação, resolve, porque se não resolver aqui... Vira bola de neve. Vira bola de neve. Obrigada, viu, querida? Sempre uma alegria te receber. Eu também. Volte logo.